Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Yuka Yoshikawa, sou mãe de Lígia e Leonardo. Sou reprogramadora mental e tenho um perfil no Instagram, Mães Ansiosas. Hoje eu trago aqui para vocês uma técnica para resolver qualquer problema. Isso mesmo, é uma técnica bem simples, vocês vão ver aqui, tá? Que eu aprendi estudando a programação neurolinguística, a PNL. Acho que todos aqui já passaram por situações estressantes, de briga mesmo, algum conflito, sabe? Difícil de chegar num consenso. E quantas vezes, né, a gente solta palavras assim sem pensar, no automático, no calor das emoções e depois acaba se arrependendo. Quando a gente está assim, com a emoção, a flor da pele, calma, respira fundo, saia da situação. Na PNL, a gente chama isso de dissociação, né? Quando eu estou ali, naquele ambiente, né, em que está tendo aquele conflito, e a gente está assim com as emoções à flor da pele, a gente fala que a gente está associado à situação, ao problema, aquele ambiente, né, aquelas pessoas que estão ali. E aí fica mais difícil resolver essa questão. E para eu conseguir resolver qualquer situação, qualquer problema, é importante eu identificar em que nível neurológico eu estou trabalhando. Dentro da PNL eu aprendi 5 níveis neurológicos que ao aplicar, né, a essas situações problemáticas, eu consigo ter mais clareza na resolução de qualquer problema. Imagina como se fosse uma pirâmide mesmo. E a base é o que, pessoal? É o ambiente. É o ambiente onde eu estou inserido, né? As pessoas com quem eu estou lidando com aquela situação, né? O local mesmo, né? Por exemplo, é dentro do trabalho que eu tô com uma questão que, nossa, a gente não consegue sair do lugar, não consegue ter uma solução aí plausível, que vá de encontro com o interesse da empresa ou os nossos interesses e consiga satisfazer o cliente, por exemplo. Eu falo dessa base da pirâmide, eu chamo ela de ambiente, no nível do ambiente. Quando eu subo ali na pirâmide, né, como se fosse um degrau, né, o próximo nível neurológico é o nível de comportamento. Nesse nível é importante a gente observar como eu estou agindo, né, diante dessas situações. Então eu estou ali, reflito, né, sobre o ambiente do problema que eu quero resolver, por exemplo, se é no trabalho ou se é em casa, reflito sobre esse ambiente e reflito sobre o meu comportamento, como eu estou agindo diante dessa situação e que, por exemplo, não está me dando resultado. Beleza, eu fiz essa reflexão e agora eu subo mais um degrau, né? Mais um nível ali na pirâmide, que é o de habilidades. Quais habilidades que eu tenho? Será que eu tenho as habilidades necessárias para resolver essa questão? Para gerar um comportamento, fazer com que eu consiga atuar, influenciar nesse ambiente e resolver esse problema? Subindo mais um nível nessa pirâmide, então eu tenho ali na base o ambiente, o segundo andar ali, o comportamento, o terceiro andar ali da pirâmide, né, no terceiro degrau, digamos assim, eu tenho as habilidades e o quarto eu tenho as crenças e valores, né, o que eu acredito, né, o que eu tenho como valor, né, às vezes eu cresci numa família conservadora e que tem assim como crença muito forte, né, o valor, o respeito aos idosos, né, aos mais experientes. Eu tenho como crença, como acredito realmente, como verdade, de que é importante ter um emprego CLT, né, um emprego seguro, que vai me garantir até a minha aposentadoria, por exemplo, né, isso é um valor muito forte.
Eu acredito que para ser bem sucedido eu preciso ter um trabalho CLT, tá? Tô dando um exemplo aqui. Acima desse nível, ou seja, é o quinto nível, eu tenho a identidade, que é o quê? É lá no fundo a minha essência, quem eu acredito que eu sou. Quem eu sou, a minha essência. Então, recapitulando, a base da pirâmide eu tenho o ambiente em que eu estou. Um pouco mais acima, no segundo nível neurológico, eu tenho o comportamento. Como eu estou agindo nesse ambiente. Terceiro nível, habilidades. Quais habilidades, quais as capacidades que eu tenho? Quarto nível, crenças e valores. O que eu realmente acredito e tomo como verdade. E quinto nível, ali no topo da pirâmide, eu tenho a identidade, que é quem eu sou realmente, a minha essência. E por que é importante eu conhecer os níveis neurológicos para resolver algum problema, para resolver qualquer problema? Vocês já ouviram falar que nenhum problema é resolvido no mesmo nível em que ele é gerado? Podemos aplicar os níveis neurológicos para analisar o problema e subir um degrau, um nível acima, a fim de ter o quê? Uma clareza, uma visão mais ampla da situação. E aí sim poder refletir em alternativas, como se fosse assim, pensar realmente fora da caixa. Isso nos ajuda a pensar fora da caixa para resolver qualquer situação. Então eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu tenho, por exemplo, 2 filhos e aí eles estão brigando por uma situação determinada ali. E, nossa, não adianta, eu tô falando e os dois continuam berrando e gritando e esperneando. E eu começo a gritar também, né, para os dois ficarem quietos. E isso vai resolver o problema? Todo mundo gritando ali, eu tô no mesmo nível ali deles ali, sabe? Na mesma frequência, todo mundo gritando. Você acha que eu vou resolver essa questão? Não vou, pessoal. Por quê? Porque eu tô ali no mesmo nível deles, no ambiente. Para eu resolver esse problema, eu preciso subir um nível acima. Eu preciso ir no nível de comportamento, pelo menos. Então, assim, eu preciso agir de forma diferente. Eles estão gritando, eu chego com eles na hora de falar, não é gritando, é com outro tom de voz. De preferência, um tom de voz mais tranquilo, falando mais devagar, sabe? Dando outra entonação àquele ambiente. O que eu fiz, o que você sugeriu, mudei o tom de voz, a forma com que eu abordei os meninos era diferente do jeito que eles estavam, mas não resolveu. Eu vou fazer o quê? Vou subir mais um degrau na pirâmide dos níveis neurológicos. Então, depois do comportamento, eu tenho o quê, pessoal? Eu tenho as habilidades e capacidades. Quais habilidades eu preciso desenvolver para resolver essa situação? Eu preciso utilizar da minha habilidade de comunicação. Então, como eu poderia colocar, com que palavras eu poderia utilizar para entender o que é a situação problemática que está causando aí o conflito e poder ter uma atuação? Como eu poderia agir? Então você chega no nível de habilidades, aí volta para o comportamento e aplica naquele ambiente do problema, da situação que você quer resolver. E assim sucessivamente. Se você não teve sucesso utilizando das suas habilidades de comunicação, será que eu preciso subir então mais um nível naquela minha pirâmide? Eu preciso trabalhar as minhas crenças e valores, Será que dentro daquela situação ali, por exemplo, eu não estou conseguindo manter a calma porque aquele barulho, aquela briga está ferindo alguma crença, algum valor que eu tenho muito forte de, por exemplo, de respeito, por exemplo. O respeito
das crianças comigo é um valor muito forte, né? Porque eu cresci dessa forma, né? Meus avós, meus bisavós, todos cresceram com esse valor muito forte de respeito aos mais velhos, tá? Por exemplo, os mais idosos. E aí, quando eu vejo as crianças brigando e às vezes gritando comigo, aquilo fere, né, uma crença minha, poxa, está me desrespeitando, né? Eu tenho autoridade sobre eles, eu sou mais velha, sabe? E aquilo me fere de tal modo que eu não consigo me controlar e entro ali no ambiente, na gritaria, naquela situação de forma muito associada. Quando a gente está ali no calor da emoção ali, do conflito, né, com raiva, a gente fala que a gente está muito associado à situação, tá? E aí, a melhor coisa a se fazer é desassociar daquela situação. Como que eu vou me desassociar dessa situação? Primeiro, respirando fundo. Eu sempre falo, tá? Puxa uma respiração profunda. Se imagina saindo daquela situação, daquele ambiente, sabe? Como se você fosse assim, sair do seu corpo mesmo. E se veja ali, naquela situação, né? Vendo os meninos brigando, né? E veja você mesmo ali, diante daquela situação. Só de fazer isso, de você meio que sair do seu corpo e olhar você mesmo ali, naquela confusão com as crianças, você já vai sentir o seu corpo mais relaxado. Você está desassociando, né, o seu corpo, as emoções com aquela situação. E ao desassociar, você tem uma clareza melhor da situação e das alternativas para resolver aquele conflito. Ah, Yuka, tá, eu entendi. Eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu tenho uma crença, um valor muito forte que é o respeito. E isso tá me incomodando muito, isso me tira do sério. Eu não sei o que eu faço. Opa, vamos subir mais um nível na pirâmide dos níveis neurológicos. Qual que é aquele primeiro nível ali lá em cima? Vocês se lembram? É o nível neurológico da identidade, da minha essência, de quem eu sou. Então, se você não conseguiu resolver essa questão, mesmo refletindo nível a nível, nível após nível, chegou a hora de você refletir sobre quem você é. E ao refletir sobre quem você é e sobre quem você almeja ser, né, procure reunir informações, situações, experiências em que você identificou essa característica em você. Identificou recursos que você tem internamente. Ah, Yuka, eu quero impor respeito aos meus filhos ou às crianças. O que eu preciso fazer para impor respeito a elas? Opa, aí eu chego no nível de identidade. Quem eu preciso ser para colocar respeito com essas crianças? Ah, eu preciso acessar aquela Yuka confiante, segura, sabe? Decidida, empoderada, né? Que tem confiança no que está falando. Ah, então eu preciso trabalhar minha autoconfiança para chegar ali naquela situação ali com as crianças de uma forma que elas olhem para mim e me respeitem, sabe? Que elas parem e escutem o que eu estou falando. E aí eu vou fazer o quê, pessoal? Eu vou refletir situações, momentos em que eu senti essa segurança, essa autoconfiança, momentos difíceis que eu tomei decisões importantes, né, com confiança, com convicção, sabe? E aí eu vou trazer à tona essa emoção, esse empoderamento, tá? Eu vou me encher desse sentimento, tá? Então a ideia é buscar em níveis acima do problema recursos que a gente tem internamente para resolver aquela questão.
Eu gosto muito de fazer a meditação, pessoal. Tem algumas meditações guiadas, algumas até tenho em alguns vídeos anteriores aqui, vocês podem acessar, que ajudam a eliciar esse sentimento, tá? Sentimentos bons de autoconfiança, de segurança, de amor, de coragem, de gratidão. E ao me empoderar desses sentimentos, desses recursos que eu já tenho ali dentro, tá? Às vezes não é fácil, pessoal. Às vezes eu tô num momento em que, poxa, não tô me sentindo muito bem, ai, que eu tô muito insegura, ai, que eu não tô me achando, sabe? Não, ai, eu não... tudo que eu faço não tá prestando, não tá dando certo. Tem dia, tem momentos da vida que às vezes a gente tá se sentindo assim para baixo. E aí por isso que eu gosto dessas meditações guiadas, porque você vai escutando e com certeza na sua vida você já passou por dificuldades e conseguiu contornar, né? Você tem esses recursos ali dentro, só precisa resgatar, trazer à tona esses sentimentos poderosos, positivos, que vão te dar autoconfiança, motivação, coragem para resolver qualquer questão, qualquer problema, pessoal. Então você vai trabalhar a autoconfiança nesse exemplo aqui que eu dei, né? Eu quero ter mais autoconfiança. Eu acho que, né, assim, eu preciso resgatar essa autoconfiança que eu já tenho, um recurso que eu tenho interno e quero trazer à tona para resolver esse problema. E aí pode ser, pessoal, às vezes é um modelo de uma pessoa que você admira, né? Nossa, eu vou ser igual a essa pessoa, sabe? Corajosa, empoderada, sabe? E você se imagina, tá? Agora associados, tá, pessoal? Essa imagem poderosa, sabe? Cheia de recurso, confiante, segura nas suas falas, tá? Você vai imaginar essa pessoa e aí, depois disso, vocês vão começar a descer aqueles níveis neurológicos, pouco a pouco. Vocês vão ver, pessoal, a cada nível que vocês vão descendo, então, por exemplo, eu tô lá na identidade, aí eu vou descer ali para as crenças e valores. E você carrega esse sentimento, essa autoconfiança no nível de crenças e valores. Nossa, eu tenho como valor, né, o respeito às pessoas que são mais velhas do que eu, né? E aí você traz esse sentimento de autoconfiança, né? E aí você se empodera ainda mais, você imagina ali uma pessoa que respeita os mais velhos e autoconfiante. E você se imagina ali no próximo nível, que é o nível das habilidades, imagina você desenvolvendo essa habilidade de autoconfiança, você desenvolvendo, né, reforçando esse valor de respeito. Você vai e desce mais um degrau dessa pirâmide, né, nos níveis neurológicos, você desce para o nível de comportamento. Então você imagina como você quer agir. Ah, eu não quero sair gritando igual os meninos no mesmo nível deles, não. Eu quero chegar e com um tom de voz tranquilo, mais firme, impor o meu respeito, né? E aí você reflete, né, quais habilidades que eu preciso desenvolver para isso, como eu poderia me expressar de forma a conseguir resolver essa briga, por exemplo, esse conflito, tá? Eu dei o exemplo aqui das crianças, tá, pessoal? Mas como eu falei, esse método, essa técnica serve para qualquer problema, tá? A gente faz a reflexão do problema, vai subindo os níveis neurológicos, chegou ali na identidade, opa, qual recurso, né, que eu preciso eliciar aqui para resolver isso? E aí eu vou trazendo esse recurso de volta até o nível do ambiente. Então eu refleti a forma com que eu preciso me comportar para resolver aquela situação, volto no ambiente e imagino, né? Tipo assim, eu cheia de recurso, autoconfiante, segura, com uma boa comunicação, com uma boa didática, às vezes, né, com criança principalmente, de repente utilizando metáforas, histórias, né, com paciência, com tranquilidade. Trago todos esses recursos que eu preciso
para atuar no ambiente, naquela situação. Então, para resolver qualquer problema, primeira coisa, dissociem daquela situação, tá? Quando eu tô no calor da emoção, eu estou o quê? Estou associada à situação. As crianças estão gritando e a minha vontade é de gritar junto com elas para elas ficarem quietas. Eu vou resolver o problema desse jeito, pessoal? Não. Eu preciso o quê? Subir o nível a mais, né? No mesmo nível, eu não vou conseguir resolver nenhum problema. Então, eu dissocio, eu saio de mim mesma, sabe? Daquela situação, tá? E aí eu vou subindo esses degraus na pirâmide, né? Dos níveis neurológicos. Saio daquele ambiente, vou para o nível de comportamento, depois vou para o nível de habilidades, depois de crenças e valores e depois de identidade. Às vezes eu nem preciso fazer todos esses passos não, tá, pessoal? Às vezes só de mudar o meu comportamento eu vou conseguir resolver aquela questão. Ah, não deu certo, subo mais um degrau. Não, então tem alguma coisa ali no nível de habilidades que eu preciso desenvolver para conseguir contornar essa situação. Ah, não resolveu? Eu subo mais um degrau. Eu vou para o nível de crenças e valores. Ah, não deu certo? Poxa, tem uma crença muito forte aí que de repente eu preciso trabalhar também, sabe? É uma crença que às vezes está me prejudicando. Pode ser que eu tenha uma crença de que eu cresci acreditando que os pais falam, os filhos calam a boca e obedecem os pais. Às vezes, né, ainda mais nos dias de hoje, pessoal, a gente sabe que é uma crença que não vai dar muito certo. Às vezes até curto prazo funcione, né? Cala a boca aí, menino, faz o que eu tô mandando fazer. Só que isso tem efeitos a longo prazo, né? Eu acho que hoje a gente sabe que tem muitas outras formas de comunicação de forma efetiva, né? Comunicação não violenta e que a gente consegue resultados muito melhores do que simplesmente falando para a criança calar a boca. E pode ser que eu tenha essa crença muito forte ali, sabe? E isso causa o quê? Uma impaciência na hora de resolver qualquer conflito com as crianças, por exemplo. Então, eu vou subindo, entendeu? Aí eu subo até o nível de identidade. Poxa, quem eu sou? Sabe? Eu sou essa pessoa impaciente? Não, eu tenho muita paciência, sabe? Quantos momentos que eu não tive paciência, sabe? De esperar e respirar fundo, ao invés de desabafar, né? Jogar as palavras assim de qualquer jeito, eu não consegui me controlar e me comunicar de uma forma adequada. E aí eu resgato todos esses momentos, entendeu? Esses recursos que eu tenho ali e elicio essa emoção, essa sensação de confiança, de empoderamento, de coragem, de tranquilidade. E aí, carregados desses recursos, eu vou descendo os níveis neurológicos até chegar de volta à situação. Vocês vão ver que a gente abre a mente e começa a enxergar outras possibilidades alternativas que a gente não enxergaria trabalhando somente naquele nível do ambiente, associado ao problema, no meio daquela situação, com as emoções ali negativas, de raiva, de frustração, de culpa, que não vão me levar à resolução do problema, ou até podem levar à resolução do problema a curto prazo, mas depois o problema vai voltar, ou vai acontecer de uma forma pior. Por exemplo, a criança não vai ter confiança, vai ficar com medo de falar alguma coisa errada e começar a esconder, mentir. Então, assim, é possível sim resolver qualquer problema avaliando os níveis neurológicos para ter uma clareza maior das possibilidades, das alternativas que eu tenho, né, para resolver esse problema. E eu consigo identificar, poxa, qual nível que está faltando aqui eu trabalhar, sabe? Poxa, alguma habilidade que eu preciso desenvolver aqui, como que eu poderia desenvolver, sabe? Hoje a gente tem acesso muito fácil às informações, tudo está na internet. É claro que a gente precisa filtrar, né? Assim, é tanta informação
que às vezes tem muita coisa que não faz sentido, que é fake news, mas tem muita coisa, muito material bom, pessoal, tá na internet, e hoje em dia a gente não tem mais desculpa, tá? A gente pode treinar sim qualquer habilidade de uma forma fácil, está na mão aí a internet, vários vídeos, várias reportagens, notícias, tudo assim de fácil acesso para a gente se desenvolver em qualquer habilidade, melhorar a nossa comunicação. E aí sim, pessoal, eu vou ter resultados concretos, resultados profundos, né, não superficiais, que vão me ajudar a ter uma melhor qualidade de vida, vão melhorar os nossos relacionamentos, né, relacionamentos pessoais ou profissionais, e vão realmente assim dar uma outra visão, dar uma outra dimensão dos problemas que a gente tem. Vocês vão ver como isso vai facilitar a resolução de qualquer problema. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.